Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Nesse vídeo a gente vai continuar com ali os comentários, reflexões pertinentes, reflexões sociológicas sobre o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa videoaula a gente vai tratar rapidamente alguns temas e que guardam, né, conceitos e categorias sociológicas. A gente está preocupado nos temas, naquelas partes que são mais guarda-chuva, são aqueles temas grandes que tem ali dentro deles, né, algumas outras categorias sociais, tá bom? Sou o professor Miro Santos, obrigado por você me acompanhar até aqui e vamos lá falar sobre os temas e conceitos da sociologia. Vem comigo. Bom, pessoal, vou colocar a apresentação e a gente toca o barco aqui para não demorar muito. Maratona Enem 2024, vamos tocando o barco aqui. Bom, nessa maratona a gente vai discorrer nessa aula sobre os temas da sociologia. Por que temas da sociologia? A sociologia é composta por variados temas, teorias e conceitos, como qualquer outra ciência. Se eu for pegar uma ciência, ela é uma ciência porque ela tem teorias que ligam-se a conceitos sobre alguns fenômenos. A sociologia tem temas que são importantes e são temas que a gente pode dizer que são temas gerais, que encabeçam outros conceitos. Então, por exemplo, o tema do mundo do trabalho vai discorrer sobre o fetichismo da mercadoria, o modo de produção, como que as pessoas trabalham, a questão da exploração do trabalho, a teoria do valor, como que a gente pode entender a reestruturação no mundo do trabalho, então em relação ao toyotismo, ao fordismo, algumas perspectivas mediante a como as pessoas reproduzem a vida social por meio do trabalho. Então, todas essas categorias, todos esses assuntos, né, desde a exploração do trabalho, a questão do salário, a diferença entre classes sociais também, estão ali no mundo do trabalho, no tema maior, que chama-se mundo do trabalho. Então, por isso que é importante a gente verificar alguns temas. Vamos juntos. Principais temas da sociologia. A gente vai começar com cultura. Cultura, muito importante, é o tema que diz respeito a padrões e normas. Porque padrões, normas, diferenças da sociedade, a diversidade cultural, as especificidades de cada grupo social. Então, alguns antropólogos, né, desenvolveram teorias sobre a sociedade, sobre o outro, sobre como que nós vivemos em conjunto. E essas teorias elas vieram a partir de conhecimentos seculares, conhecimento de muito tempo, desde os primeiros contatos humanos com outros povos, desde os desbravadores, os viajantes, os historiadores primários, os pensadores e os líderes de vários povos que entravam em contato com outras etnias e outros grupos humanos. Então, por exemplo, Heródoto viajava por todo o mundo grego e em alguns outros locais. E aí ele ia encontrar algumas sociedades, sei lá, os lícios, e aí ele fala, ó, os lícios vivem de maneira diferente, porque lá quem que é importante é a figura da mãe, é a figura da família feminina. Então, por exemplo, é uma sociedade matrilinear, e não como nós, os gregos de Atenas ou Espartas, cuja sociedade é patrilinear. Então, veja bem, olha que importante. Então, esses conhecimentos vieram mundo afora, tempos em tempos. E nós chamamos de cultura, né? Diversidade cultural, conceitos e categorias da antropologia. Muito importante porque cai muito no Enem, tá? A diferença entre as sociedades. Temas em relação ao etnocentrismo, à xenofobia, temas em relação a como que o comportamento é dado naquela sociedade, as instituições e a família, como é que desenvolve, né? As suas relações de parentesco em dada sociedade. Então, a sociedade Tupinambá será a mesma que a sociedade Cadwell, que será a mesma que os Guaranis, que será a mesma que os aborígenes australianos? Não, né? Que será a mesma que a tribo Maasai lá na África, ou pessoal na Indonésia, no Oriente? Não. Então, quem vai desenvolver teorias sobre essa sociedade são os antropólogos. E a antropologia vai dizer muito para a gente superar racismo, para que a gente possa superar preconceito e outras coisas mais, tá? Então, por exemplo, a gente tem algumas imagens, então é importante que a gente tenha o alcance da antropologia para nos ajudar. Então aí, garotas, né, e meninas trabalhando, modo de produção, trabalho. Temos aí mãos e pés que dizem muito sobre uma etnia. Então, os adereços, as pinturas, as vestimentas, tudo isso é muito importante.
Aqui a gente tem aí a mulher tailandesa, com seus adereços de rosto, pescoço, né? Suas pinturas, dizem muito sobre aquela sociedade. Aqui é uma dança balinesa. Então, assim, é muito importante, né? É riquíssimo a diversidade cultural que a gente tem no mundo. E a antropologia vai nos ajudar nesse sentido. Pensamento clássico sobre a sociedade é o outro tema muito importante da sociologia, que tem a ver com o capitalismo e a formação do pensamento social. Então a gente pode dizer que o modo de produção capitalista, ele se desenvolve e altera muitas coisas. Então, por exemplo, você tinha aí a sociedade feudal antes e depois, com o decaimento, o enfraquecimento do modelo feudal de sociedade, surge o modo de produção socialista, ou socialista, capitalista e com a sociedade capitalista. Bom, o que tem a ver com isso, né? Isso muda-se a partir das revoluções burguesas. Então, a Revolução Industrial no final do século XVIII e a Revolução Francesa também, que aconteceu lá em 1789. A Revolução Francesa muda muito, de maneira muito significativa, o modo como que a gente percebe as relações de poder na sociedade. Enquanto a Revolução Industrial muda muito a concepção de trabalho, o modo como que a gente vai viver na sociedade. Essa mudança é muito importante para que a gente tenha avanços na teoria social. Então, os grandes pensadores, os três pensadores da sociologia, sejam eles Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, pensaram as mudanças significativas pelas quais passaram a sociedade na modernidade, com o advento da Revolução Industrial, com o advento das mudanças no capitalismo. Então, eles estavam muito preocupados com as alterações, as dificuldades, os desafios, a pobreza, a, a, o enchimento, né, das sociedades, né, o crescimento populacional nos grandes centros urbanos, a exploração do trabalho, o modo como que a sociedade tinha desvios, né, institucionais e aí outras coisas. Então esses camaradas estavam muito preocupados para entender e aí surge a sociologia enquanto ciência. Então esse tema também é muito importante para a gente aprender e cai muito no Enem, tá? Então, ó, como que as pessoas vivem, como que as pessoas trabalham, como que teve alterações em relação às sociedades, a figura da mulher, a figura do homem, a figura da criança. Aqui é o trabalho em Myanmar. Aqui é o trabalho de um garoto, né? Então, assim, como é que a gente vai repensar e reproduzir pensamentos sobre essas questões? Desnaturalizando. Então, como que você vai desnaturalizar, não aceitar tudo que você enxerga na sociedade, nos fenômenos sociais, como natural? Ao não enxergar como natural, a gente precisa de teorias e reflexões pertinentes. Aí que entram os grandes pensadores da sociologia. Ó, o antigo artesão que fabricava sapatos, que vai virar depois o operário das fábricas, possivelmente. A gente tem outro tema, gente, indivíduo e sociedade, que diz muito sobre a socialização. Então, vai ter como que a socialização acontece nas famílias, qual a relação entre indivíduo e sociedade, o que que é a socialização primária, aquela socialização primeira que ocorre no seio familiar, o que que é a socialização secundária que ocorre na comunidade, na escola, no grupo de amigos, no trabalho. E a socialização não para, né? Desde o primeiro contato que a gente tem com qualquer pessoa, seja a mãe ou o pai ou os irmãos, a socialização é um processo em contínua expansão até a morte. Então, assim, essas relações, as instituições, a preocupação com o pertencimento e a identidade tem muito a ver com esse tema. Então, olha lá, a gente tem vários arranjos familiares em várias sociedades que a gente aprende lá na cultura, com antropologia. Então, a família ali nuclear, a família com muito mais gente, família extensa, ou a família de um grupo muito específico, né? Só de mulheres, só com a avó, só com os avós. Não, com pai, mãe, criança e primos. Então, assim, a gente tem vários arranjos aí. Tem também diferença em relação às etnias e aos grupos sociais humanos. Então, a família negra em uma sociedade, em um país de maior descendência dos negros, será diferente em uma família negra em um país que você tem menos descendência negra e com mais racismo, por exemplo. Então, tudo isso tem a ver e os resultados disso são investigados pela sociologia. Aqui é outra família, né, tirando a selfie aí na praia.
vai dizer muito sobre o conhecimento, sobre a socialização, sobre como que essas crianças vão crescer, tá bom? A escola vai dizer muito sobre o aprendizado, como que acontece o aprendizado na escola, com que escola a gente está falando, qual época histórica, qual contexto, qual etnia, qual classe social a gente está dizendo. Então tudo isso tem muito a ver e a sociologia vai nos ensinar muito a não aceitar as coisas como naturais, mas sim como resultados sócio-históricos. Quarto tema, mundo do trabalho, a força de trabalho, alienação e solidariedade. Bom, esse tema ele vai dizer muito sobre a força de trabalho, modo de produção, questão da alienação, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, Fordismo, Taylorismo, algumas perspectivas diante do trabalho. Vai dizer muito sobre a teoria do valor, vai dizer muito sobre a exploração e como o modo de produção capitalista ele reproduz também a alienação, exploração, desigualdades. Então é muito importante esse tema, que é o mundo do trabalho. Que a gente tem ó, a mudança de concepção das fábricas e alteração na geopolítica, por exemplo, por meio da globalização, na qual grandes grupos trocam e enviam suas fábricas para regiões com menor investimento público, regiões com menor, né, regulamentação do trabalho, com a mão de obra mais barata. Então tudo isso tem a ver e a gente estuda isso na sociologia. Olha lá, a figura das fábricas, né? Figura feminina aí no trabalho também, né? Aqui o operário, como que é a sua vida, como que é o seu trabalho, ele se sindicaliza, não se sindicaliza, tem um movimento do trabalho, não tem, tem a defesa dos seus direitos regulamentados, tem a força do mercado para diminuir o salário do trabalhador, então tudo isso é importante. O outro tema diz respeito à estratificação social. Lembrando que estratificação social é a maneira como que a sociedade é dividida em camadas, os estratos sociais. E essa maneira diz muito sobre a sua história e como que a sua estrutura é desenvolvida. Então, a maneira como que a sociedade é dividida em camadas sociais, nós dizemos que tem profunda ligação com as desigualdades, com a questão da mobilidade social ou não, com a questão do preconceito. Então, tudo isso é muito da sociologia. Então a gente tem alguns modelos de estratificação social na história: estamento, castas e classes sociais. Quando a gente ouve alguém falando, classe social diferente, alguém que foi da classe social mais alta ou mais baixa, durante muito tempo na história as classes sociais entraram em conflito, é preciso ter muito cuidado porque depende da onde a gente está falando e do momento histórico. A classe social, ela tem, né, uma localização, é localizada historicamente e territorialmente, então geograficamente. Então, por exemplo, a classe social ela vem do advento do capitalismo, da modernidade para cá, da Revolução Industrial para cá. Antes a gente tinha estamentos na Idade Média e em alguns momentos tinha a divisão social em castas. No Egito Antigo, na Índia atual, no Japão feudal também. Então a gente tinha as castas lá no Japão, lá na Índia, lá no Egito e em algumas outras sociedades, tá? Então é preciso diferenciar o que é classe social, o que é estamento e o que é castas. Então, por exemplo, na hierarquia definida pelo hinduísmo, a gente tem os Sudras, os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas, e tem também aquela figura que ela não é de casta, não tem pertencimento de casta nenhuma, os Dalits, ou os sem castas, os que são excluídos da sociedade, eles vivem de maneira apartada, separada. Então, no caso aí, a gente tem a figura de um sacerdote, muito provavelmente é um Brahmane, da, da posição mais alta na hierarquia social da Índia, que é essa figura aí, né? O Brahmane, né? Os sacerdotes, ou também os considerados intelectuais. Os Kshatriyas são os políticos e guerreiros, e tem também os comerciantes, que são os Vaishyas. Aqui no Egito a gente tinha muito, conhecimento muito profícuo, né? E da história também, a caça dos faraós. Então a gente tem o exemplo do Tutankhamon, né, ou Cleópatra, o Ramsés, que são exemplos aí de uma hierarquia muito sofisticada lá
no Egito Antigo, que era a castas dos faraós, que tinham privilégios, detinham poder, detinham riqueza, etc. Bom, na Idade Média a gente tem os estamentos. Os estamentos se dividem basicamente, claro que tem outras divisões, mas a gente tem a nobreza, o clero, o alto clero, o baixo clero, e os artesãos e os servos. Então você tem alguns comerciantes, alguns trabalhadores livres, mas tem também o processo de servidão. Então ali, as pessoas que vivem pelo trabalho e com o trabalho acabam sendo as bases, solidificando, sendo a mola propulsora para os privilégios da hierarquia dos estamentos superiores, por exemplo, o clero e a nobreza. Então, tudo isso é muito importante, a sociologia vai explicar muito e vai dialogar muito com a geografia, vai dialogar muito com a história. Então, é o exemplo de uma rainha, né, com a sua pose, suas vestimentas, sua retumbância, é, a espada, né, o cálice, etc e tal. Mostrando riqueza, mostrando poder. Bom, a diferença também na nossa época agora é classe social. Classe social é muito marcada pelo advento da riqueza, da renda, da mercadoria, da propriedade privada, se você tem ou não tem propriedade, se você tem ou não tem riqueza, qual o trabalho que você desenvolve e atua. Tudo isso tem muito a ver com classe social. Na imagem a gente tem aí uma favela, né, 13º distrito da Colômbia, que são moradias precárias, precarizadas, sem infraestrutura, sem esgoto, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, sem organização social, sem direitos ali próximos, sem instrumentos públicos próximos como escolas, hospitais. Então é muito precarizada a questão das favelas, que na indústria cultural estão chamando de moradias mais próximas, comunidades, tendo o advento da atenuação da linguagem. Não são favelas. Esgoto a céu aberto, falta de estrutura em relação à coleta de lixo, falta de água. É favela sim. Moradias precárias ou precarizadas. Então é diferente de classe social, né? Aqui a gente tem uma favela brasileira, no Rio de Janeiro. As imagens são do Pixabay. E temos aí um arranha-céu, né? Também que são utilizados para apartamentos da classe média alta e classe alta, e também são utilizados para empreendimentos comerciais da classe alta também. Bom, sexto tema, poder e política, um tema muito guarda-chuva, muito importante, que nele vai estar a relação entre o poder, entre o Estado, entre a política, entre os regimes políticos. Então essa relação de poder é muito importante, tá? Para que a gente possa aprender e não reproduzir o senso comum de que política não serve, política não tem nada a ver, não serve para nada, etc e tal. A briga pelo poder é uma das coisas mais importantes e a instituição Estado é uma das mais importantes que se tem notícia, seja na antiguidade, na antiguidade não que não tinha Estado, cidade-Estado, né? Mas na modernidade, com o advento do Estado-nação, Estado moderno, é muito importante essas relações de poder porque o poder, que antigamente era a política, idealizada, na contemporaneidade, a partir do advento também da Revolução Francesa, você tem o poder ligado ao quê? Ao controle do Estado, a sua participação nos instrumentos públicos do Estado. Então, aprenda aí sobre a divisão de poderes, sobre a concepção em relação ao legislativo, a participação política, os movimentos sociais, a luta pelo poder, a relação entre os regimes políticos, democracia, monarquia e também sobre o comportamento entre os poderes, né? Pode ser parlamentarismo, ou pode ser república parlamentarista, ou pode ser presidencialismo. Então, uma relação muito diferente em relação aos poderes. Muito importante, cai muito no Enem, né? Cai muito a figura de Weber, a figura também de Karl Marx e alguns pensamentos sobre a política no Brasil também. Então, fica ligado, esse é um tema muito importante. Então, a gente tem a figura do Donald Trump, né? Presidente aí dos Estados Unidos, que fora no último mandato, agora é o Biden, e também está tentando aí se eleger novamente. Então, aí o presidente da Rússia, né, o Putin, também em uma conferência. O sétimo tema é indústria cultural, comunicação, revolução informacional. Então, a questão da comunicação é muito importante porque a indústria cultural ela tem que ser percebida como um instrumento, né, maior, uma organização, um conjunto de organizações ligadas à rádio, TV, cinema, redes de televisão,
Hoje também o advento de plataformas da internet, as big techs, tudo isso tem a ver com o momento da informação, a era da informação e as redes que a gente vai estudar também e que a sociologia também estuda, tá? A sociedade em rede, a cybercultura, tudo isso é muito importante porque a comunicação durante muito tempo ela teve uma comunicação de massa. A indústria cultural desenvolvia a comunicação e você tinha a figura do receptor e do produtor da informação. É diferente de hoje que você tem o produtor e o receptor na mesma figura da pessoa, porque ela tem o advento da internet, que ela pode também criar e produzir conteúdo. Durante muito tempo, a produção de conteúdo foi concentrada na mão de oligopólios, de empresas e grandes organizações, que diziam e falavam apenas aquilo que queriam falar e queriam desenvolver enquanto ideologia. É muito importante essa leitura de mundo, e hoje ainda as big techs fazem isso. Tem a figura do algoritmo, que piora um pouco mais e complexifica muito mais a sociedade, que torna muito mais complexa em relação à comunicação. Então é importante verificar essas questões, tá? Durante muito tempo, isso mesmo, a ideologia dominante desenvolvia e dava as cartas no que fazia sentido e no que era tido como informação. Hoje, com as big techs, a informação se torna muito mais ampla, há um conteúdo muito mais diverso, há uma confluência de mídias, mas ainda há a desinformação, a fake news, o monopólio da informação em algumas famílias. É que as redes de televisão, né, fazendo reportagem, criando conteúdo, porque a gente sabe que em um jornal, uma rede de TV, por exemplo, você tem ali algo que é chamado de linha editorial. Então, a linha editorial ela é muito eh, conservadora, muito da ordem vigente, do status quo. É muito importante você saber disso e ler sobre isso, né? Então, a linha editorial, por exemplo, da Record, da Globo, do SBT, é muito ligado ali ao liberalismo, ao neoliberalismo e ao capitalismo. Então, é preciso também entender e fazer leitura de mídias independentes, alternativas, para que a gente tenha uma concepção no mundo muito diferenciada. É isso, gente. Principais categorias sociológicas. A gente viu hoje os principais temas da sociologia nessa maratona do Enem. E nós vamos verificar as principais categorias sociológicas no próximo vídeo, tá bom? Temas são importantíssimos para a gente entender o guarda-chuva, né? Os fenômenos sociais se encaixam ali em alguns temas para que tornar mais fácil o entendimento, tá bom? Obrigado por você me acompanhar até aqui. Valeu. Vamos sempre pensando a sociedade de educação e a complexidade do real. Forte abraço e fica aí pensando sociologicamente. Até mais.